Bem-vindos e bem-vindas à Dislexia TV. Te ensino como fazer seu filho disléxico ser nota 10 na escola. Eu sou Caroline da Silva e o tema de hoje é como potenciar as habilidades do seu filho com dislexia. Dislexia é o transtorno do neurodesenvolvimento. E o que é esse nome estranho? O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança não teve escolha, que não foi um problema da família. Dislexia já chama dislexia do desenvolvimento porque faz parte desse desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que não foi um problema que causou e também não é nada mágico que causou isso. A gente vai ter que aprender a resolver, a gente vai ter que aprender a lidar. Melhora muito se você começar a trabalhar com as crianças entre 7 até 15 anos. A leitura melhora muito e a escrita também. Mas é algo persistente que vai ter que se adaptar e ajudar as crianças e adolescentes durante a vida. Um outro aspecto que a gente acha que as crianças e adolescentes com dislexia faz é a manha ou preguiça. A gente sempre tem o problema de comportamento diante daquela dificuldade que eles apresentam. Imagina que você está em uma palestra e você não está entendendo nada do que estão falando e começa a mexer no celular, começa a olhar para o lado, fazer uma trancinha no cabelo, procurar uma bala na bolsa. Seria uma reação normal, né? Você não está entendendo nada. A criança na sala de aula ou em casa é a mesma coisa. A criança ou o adolescente não podem fazer isso, porque senão a gente vai lá e chama atenção, realmente atrapalha, né? Se está em uma classe, uma sala de aula, ou mesmo em casa, né? Perde o foco e em vez de demorar 1 hora para fazer a lição de casa, vai demorar 3. E só que ele não tem o recurso para lidar com aquela sensação, que é quando a gente não está entendendo nada. Se você já viajou para um país estrangeiro, o impacto da língua é muito grande, porque você não sabe nem pedir para ir no banheiro. Ou se aconteceu algum problema, você perdeu o seu celular, você não sabe nem como falar que perdeu o seu celular na polícia. Imagina achar o telefone da polícia do outro país. Imagina que essa criança com dislexia, ela vive assim. Quando ele começa a ler, ou é chamado para fazer uma leitura, é a morte, porque ele fica totalmente perdido. Já começa com o embaralhar das letras, né? Abre o livro e já fala, meu Deus, já veio aquele monte de letra dançando na frente dele, ele não sabe por onde começar. Aí a professora fala, a primeira página 50, a linha 2, parágrafo 3, ele já começa, o suor começa a descer aqui pela testa, parece que as pessoas estão olhando para ele com aquele olho gigante, esperando, né, ele gaguejar. É um pesadelo. A dislexia significa uma dificuldade específica na leitura. Ou seja, o resto da criança está ótimo. É aí que ela tem que buscar recursos para esse ambiente, que está meio estranho. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei por que eu não consigo fazer as atividades e todo mundo consegue. Então, são aquelas crianças mais retraídas que tendem a ficar mais quietas e não contar o problema, a ser tímido, e a gente acaba achando que esse problema é o problema da leitura e é porque ele não faz perguntas na sala de aula ou em casa, porque ele não sabe pedir ajuda, ou vão dar aquele trabalho durante, né, a sala de aula ou em casa, fazendo as lições de casa, porque eles não querem que você perceba a dificuldade. Melhor é levar uma bronca porque ele aprontou do que levar uma bronca porque ele não está conseguindo fazer a lição. Por isso, fique atento. São aqueles comportamentos em casa, quando as crianças estão relaxadas dentro de casa e iniciam a fazer a lição de casa. Ajude seu filho com conteúdo, forma de pensamento, raciocínio. Por isso, o desafio é usar outras estratégias com essa criança.
ler, fazer a leitura de um problema para ela, ler para ela, colocar a calculadora do lado dela, deixar ela usar os dedos para contar, usar todas as ferramentas existentes no mercado da tecnologia para o seu filho de 7 a 15 anos. Para ele ser um aluno nota 10. Você não conhece o dispositivo da Amazon, chama Alexa? É fantástico. Na hora de resolver as contas de matemática, né, ao invés de achar que ela tem que fazer tudo sozinha, por que você não coloca esse dispositivo perto da sua filha, perto do seu filho, para dar um auxílio para resolver esse problema de matemática, para resolver um problema de ciências, ou para dar uma ajuda com biologia, com história, ou até mesmo com português? Eu tenho aqui comigo a Alexa, eu vou dar um exemplo para vocês. E ajuda muito meu filho com dislexia e me ajuda também. Eu também sou disléxica e eu estou estudando e tem muitas coisas na minha universidade que eu preciso de um apoio e uso a Alexa. Vamos dar uma olhadinha nesse dispositivo, como funciona? Essa daqui é a Alexa. Não sei se dá para vocês verem. Não escutei toda a pergunta. Eu já Você poderia repetir, por favor? Já vou te perguntar, Alexa. Calma aí. Alexa, quanto faz 5 mais 5? 5 mais 5 é igual a 10. Alexa, quem descobriu o Brasil? O descobrimento do Brasil refere-se à chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território denominado Ilha de Vera Cruz, atual região de Porto Seguro, na Bahia, ocorrida no dia 22 de abril de 1500. Ok, chega, Alexa, basta. Alexa, uma pergunta, eu tô com dúvida no português. Como é que eu conjugo o verbo falar? Aqui está uma resposta que eu traduzi de doc.pub. O verbo parler, falar, é um verbo regular e segue o padrão de conjugação de terminação irregular. Então, vocês estão entendendo? Basta, Alexa, obrigada. É uma ferramenta. É um prazer ajudar. É uma ferramenta fantástica que vai ajudar muito, vai ganhar muito tempo do seu filho com a lição de casa, vai ganhar muito tempo com trabalhos de casa, energia, porque trabalhando com raciocínio, né, a criança com dificuldade de aprendizagem, ela trabalha o dobro, ela trabalha muito mais do que uma criança não típica, né? Então, essas ferramentas nós temos que usar, nós temos que abusar dessas ferramentas. Se você não pode levar para a escola, tenha em casa. Aí com a lição de casa vai ajudar muito. Coloca ali, pergunta a tabuada, não vai ser uma cola, não vai ser, se você perguntar para a Alexa a tabuada, a soma, a divisão, é um auxílio, vai te ajudar, vai ajudar o seu filho, ok? Dá uma olhada se funcionou. Alexa é fantástica, porque na hora de resolver as contas de matemática, ao invés de achar que o seu filho tem que fazer tudo sozinho, ele tem que aprender, ele vai ter que decorar, ele vai ter que memorizar, não é essa a estratégia, principalmente para uma criança com dificuldade de aprendizagem. Então você use e abuse dessas ferramentas tecnológicas. Tem muito mais, tem outras aí no mercado, mas devagarzinho eu vou trazendo para vocês. Em cada vídeo eu trago uma ferramenta nova. Aqui na descrição eu vou deixar o link da Amazon onde você pode comprar. Tem vários tipos de preço e você pode escolher aquilo que vai fazer, vai te ajudar, vai ser melhor para o seu bolso, tá bom? Porque aqui a gente não dá só dicas e informações sobre dificuldade de aprendizagem, mas também a gente olha, como eu sou mãe, como você é mãe, eu também olho para o bolso, né, de cada mãe e tenho consciência que é muito difícil comprar tudo aquilo, todos os jogos ou toda a tecnologia para ajudar o nosso filho. Então, né, se a gente pudesse, a gente compraria tudo, mas aqui nesse canal eu trago não só a ajuda para a dificuldade de aprendizagem, porque eu também sou disléxica e sei o trabalho, sei, né, a dificuldade que é viver com isso, mas para ajudar o seu filho, para ajudar o meu filho, eu procuro
eu procuro ferramentas, iniciativas, tudo para que ele possa melhorar e principalmente olhando sempre o nosso bolso, né? E onde é que vejo que a gente está ajudando? Quando é que eu vejo que eu ou você, mamãe, está ajudando? E quando a gente está fazendo alguma coisa pela criança? Isso você vai ter que avaliar todas as vezes que você for com ela fazer as lições de casa, fazer um trabalhinho para a escola, né? Mas é importante saber que a dificuldade de leitura faz com que ela fique mais devagar nas tarefas, mesmo que às vezes ela saiba o conteúdo todo, mas ela não sabe mostrar como ela, né, sabe esse conteúdo, ela não consegue se expressar totalmente, ela não consegue colocar no papel, na prática. Então, além de demorar mais, às vezes ela pode ter respostas desconexas. Uma das dificuldades da criança com dislexia é a memória operacional. Memória operacional, também conhecida como memória do trabalho, corresponde à capacidade do cérebro de assimilar informações à medida que realizamos determinadas tarefas. É devido à memória operacional que é possível lembrar o nome de alguém que encontramos na rua ou que discamos o número no telefone, por exemplo, já que é responsável por armazenar e organizar informações, sejam recentes ou antigas. A memória operacional é fundamental para o processo de aprendizagem, compreensão da linguagem, raciocínio lógico, resolução de problemas, além de ser essencial para melhorar o desenvolvimento do trabalho e estudos. Principais características: a memória operacional não tem capacidade de assimilar todas as informações e, por isso, desenvolve estratégias para absorver o maior número de informações possíveis. Assim, as principais características da memória operacional são: possui capacidade limitada, ou seja, seleciona as informações mais importantes para as pessoas e ignora o que é irrelevante. O que recebe o nome de atenção seletiva. É ativa, ou seja, possui a capacidade de captar novas informações a cada momento e possui capacidade associativa e integrativa, em que novas informações podem ser correlacionadas com informações antigas. A compreensão de consequência lógica de um filme é só possível devido à memória operacional. Por exemplo, este tipo de memória processa tanto as informações contidas na memória de curto prazo, que são armazenadas por pouco tempo, como as informações de memória de longo prazo, que podem ficar armazenadas durante a vida toda. Pessoas que apresentam distúrbios na memória operacional podem ter problemas relacionados com a aprendizagem, como a dislexia, déficit de atenção, hiperatividade e problemas no desenvolvimento da linguagem. Como melhorar a memória operacional? Peguem aí papel e caneta e vamos escrever juntos. A memória operacional pode ser estimulada por meio de exercícios cognitivos, como sudoku, jogo da memória ou quebra-cabeça. No vídeo passado eu falei sobre quebra-cabeça. Quando você terminar de ver esse vídeo, você pode clicar lá, tá escrito Lego versus quebra-cabeça. Vai lá, que tem muitas informações legais que você pode usar em casa com seu filho. Falando sobre jogo da memória, eu trouxe aqui para vocês esse jogo de cartas que você pode fazer em casa. Se você não quiser comprar, você pode comprar papel, aquela cartolina, ou colorida ou branca, e pedir para o seu próprio filho, ou se não você pega na internet vários desenhos, várias imagens e cola em cima. Ou se não pede para o seu filho, você faz o desenho e ele faz a colore, né? Coloca as cores que ele quer. Então, esse joguinho da memória, você pode colocar 2 cartas
e falar qual é o nome. Você pode falar em português ou você pode falar em inglês também. É muito legal, porque o inglês para um disléxico, né, quem tem dificuldade de aprendizagem, é muito difícil o inglês. Então, na verdade, é muito interessante o inglês porque a gente escreve como a gente lê. Então, se a gente vai falar Apple, a gente escreve Apple, né? E-P-O-U, Apple. E com o joguinho da memória, aqui tem só a imagem, mas também tem jogo da memória que tem a escrita. Aqui também a criança acaba aprendendo, né, com o visual, né? É um outro tema interessante para falar aqui, sobre o visual, o sinestésico, né? É um tema muito legal. Vou trazer, boa ideia. Acabei de ter essa ideia. Então vamos lá, o jogo da memória. Você mostra uma carta. O que é isso? Ele vai falar uma casa. Você, ok. O que é isso? Um avião. Ok. Você separa mais duas cartas. O que é isso? Uma flor. Ok. E o que é isso? Um papagaio. Ok. Agora você me fala, qual foi a primeira imagem que eu te mostrei? Você lembra? Sim, para você mesmo. Você, mamãe, que está vendo esse vídeo. Quem lembrou? Ok, a primeira imagem. A segunda? Ok. A terceira? A quarta imagem? Conseguiram lembrar? Esse exercício vocês irão fazer com os filhos de vocês, ok? Primeira imagem era a casa. Segunda imagem era o avião. A terceira imagem era o passarinho. E a quarta imagem era a flor. Tá? Então, esse é um jogo legal, porque se alguém tivesse feito comigo, eu já não iria lembrar. Então, é muito interessante porque vai mexer não somente com a tua memória, mas é um exercício cognitivo que vai puxar da tua memória as palavras, números. Você pode fazer com números também, você pode fazer com a tabuada, você pode fazer com o que for, frases, palavras em inglês, né? Se você quer que seu filho estude espanhol, palavras em espanhol. Então é muito interessante, tá bom? Esse joguinho aqui, ó, super fácil de fazer, ó, sol, árvore, pino, né? Árvore de Natal, pinheiro, guarda-chuva, peixe, tá? Super legalzinho, fácil de fazer e para você não ter que gastar, comprar, né? Pode fazer em casa com cartolina. Ou desenhar ou pega desenho, escreve desenhos no Google e ele te dá vários desenhos, você vai lá, corta, imprime e cola na cartolina. Tem que ser um papel rígido para ficar legalzinho, né? Para ficar bem, ó, ficar bem bonitinho. Esse daqui é bonitinho, ó, atrás tem uns desenhinhos, tá bom? E essa é uma ideia para te ajudar aí, em casa. E toda a família pode fazer. Não só o teu filho com dificuldade de aprendizagem. Toda a família, pai, mãe, para exercitar a memória. Tá? É um exercício cognitivo, é maravilhoso, vai ajudar a família inteira. Esses exercícios, eles melhoram o desenvolvimento da memória. Então é fantástico, pode ser a família inteira. Chama a vovó, vovô, todo mundo para ajudar aí, seu filho vai adorar. Esses exercícios melhoram o desempenho da memória, além de recuperar a atenção e concentração para realizar as tarefas do dia a dia. Este é um joguinho muito interessante para qualquer idade. Mães, é importante ressaltar que os nossos filhos têm outras habilidades, e isso é o que eu quero falar para você. Para a gente encerrar esse assunto, as crianças que têm dificuldade específica, isso quer dizer que, como tudo na escola é mediado pela leitura, ela pode ir mal em todas as matérias. Tudo bem, mas ela tem outras habilidades. Ela pode ser um ótimo esportista, um ótimo ator, um ótimo pintor, um ótimo professor, ser muito bom para contar histórias, piadas, enfim. Você tem que elevar a autoestima do seu filho, dessa criança, desde que ele vá começando a ser alfabetizado e percebendo as dificuldades.
porque só vai diminuindo a autoestima dele. Porque imagina, você ir em um lugar e ficar 5 horas todos os dias, em que você entende quase como em um país, né, diferente, um país estrangeiro, e que as pessoas falam uma outra língua. 5 horas por dia, ela fica ali nesse lugar. Então ela vai se sentindo todos os dias mais para baixo, não capaz. Então, incentive seu filho naquilo que você vê que ele é bom e que ele tem prazer em fazer. Estimule ele ao máximo possível, pois assim você irá conhecer melhor o seu filho e poderá ter um Albert Einstein em casa. Pessoal, eu fico por aqui. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever ao canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.